Boa tarde, eu sou o Anderson Guilherme, sou aluno da professora doutora Hiro Goto e tenho a Luísa como co-orientadora. Bom, meu projeto é sobre IgF, o título é Avaliação do efeito de IgF1 em macrófago murino, infectado in vitro por Leishmania amazonense. Bom, leishmaniose são doenças infectoparasitárias que acometem por protozoários da ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania. Bom, aqui a gente tem uma figura da forma promastigota, que ela está presente no vetor vertebrado, e aqui uma imagem dela da forma mastigota presente dentro do macrófago, no vetor vertebrado. Aqui é invertebrado, desculpa. São fêmeas de flebotomínio, conhecidas também como Paleobirigui, o gênero Phlebotomus na África, Europa e Ásia, e Lutzania nas Américas. As formas clínicas da doença humana, grosseiramente conhecidas, são a tegumentária visceral, com suas subdivisões. Bom, aqui é o ciclo. A fêmea do flebotomínio, ela pica o vetor selvático, contaminado, e eles contaminam, adquire as formas amastigotas dentro do tubo digestivo do vetor. Ela se transforma em promastigota, e quando ele pica um humano, com respaço sanguíneo, ele regurgita essas formas promastigotas, infectando a pessoa e promovendo o estabelecimento da doença. Bom, um pouco sobre o IgF, fator de crescimento insulino-cínico. São polipeptídeos filogeneticamente bem preservados, massa molecular de aproximadamente 7,5 kDa, produzidos por células como hepatócitos, fibroblastos, células dendríticas e particularmente macrófagos. São conhecidas duas formas de IgF1 e IgF2, população de macrófagos. Bom, projetos anteriores com o IgF extrínseco. O IgF extrínseco em concentrações fisiológicas induz aumento na proliferação de amastigotas e promastigotas, e as promastigotas pré-incubadas com IgF induzem uma lesão maior no modelo de camundongo. Isso foi feito com RNA de interferência. Bom, paralelamente está sendo feito um estudo com Leishmania major, utilizando célula HAL, macrófagos peritoneais e de medula, de camundongo, e a gente, sabendo as diferenças marcantes no comportamento biológico das diferentes espécies de Leishmania, a gente promoveu esse estudo com Leishmania amazonense. Bom, os objetivos, no geral: avaliar o efeito da expressão de IgF1 intrínseco na infecção in vitro de macrófago murino com Leishmania amazonense. Específicos são padronização da infecção de macrófagos peritoneais e de medula óssea de Balbi com Leishmania amazonense, avaliação da expressão do IgF1 na infecção dos macrófagos, padronização da técnica de RNA de interferência, analisar o efeito da inibição do IgF1 no parasitismo da infecção de macrófagos com Leishmania amazonense após o silenciamento do IgF por RNA de interferência, e analisar o parasitismo na infecção de macrófagos após o estímulo com IgF recombinante nas células tratadas com RNA de interferência. Bom, resumidamente, a metodologia da infecção in vitro, a gente utilizou promastigotas de Leishmania amazonense em fase estacionária. Os macrófagos, a gente utilizou macrófagos peritoneais de Balbi e Black, o C57BL6. O Balbi seria a linhagem suscetível e o C57BL6 a resistente. Bom, quantidade utilizada de célula foi 5 vezes 10 a quinta por posto numa placa de 24. E a gente utilizou essas três concentrações, 2:1, 5:1 e 8:1 parasitas por macrófagos. E a gente avaliou em 3 experimentos distintos um do outro: parasitismo, proporção parasita por célula,
e a porcentagem de parasitismo e a gente avaliou a expressão do IGF por pesquisa. Bom, primeiramente foi necessário fazer a curva de crescimento da leishmania amazonense para definir qual seria a fase estacionária. E aqui é possível ver que fica no quarto dia. Aqui foi feito em duplicata. Bom, os resultados. Aqui é a padronização da proporção parasítica do macrófago. Aqui BALB-C e B6. Aqui a gente pode avaliar que aqui a proporção de escolha foi 2:1 e 5:1. 8 um bom resultado, mas era meio perigoso empregar essa proporção para do poder e não permitir a avaliação das células. Bom, padronização do tempo de infecção. Aqui utilizou 3 períodos, 48 e 72. Esses gráficos são de BALB-C. E a infecção 5:1 ela responde melhor com a leishmania amazonense. E com o passar dos períodos de incubação, a gente vê que aumenta a porcentagem de infecção. Isso é em 100 células. Bom, aqui é de C57BL6. Aqui a gente pode avaliar que com o passar essa porcentagem de infecção tende a cair devido a ser uma linhagem parcialmente resistente. Bom, aqui são os números de parasitas que foi contado naquelas 100 células infectadas. Aqui 5:1 a gente vê que tem um número bem maior. Só que assim, a gente não pode correlacionar a porcentagem de infecção com o número de parasitas. A gente pode ter uma alta porcentagem de infecção e um baixo número de parasitas, ou ao contrário. E aqui é o número de parasitas encontrados com C57BL6, que aqui nas 72 horas a gente pode avaliar que foi bem baixo. Bom, aqui é um piloto que a gente está padronizando essa parte também de IGF, que foi feito o PCR em tempo real, utilizado o período de 24 horas somente BALB-C. Aqui foi utilizada a quantificação relativa delta-delta-CT, que é uma quantificação relativa, você avalia, você calcula o gene-alvo relacionado à beta-actina, que foi o que a gente usou. Nosso gene-alvo, no caso, é o IGF. Foram utilizados primers para IGF beta-actina e aí aqui a gente pode avaliar que aqui são macrófagos peritoneais sem a infecção e aqui macrófagos peritoneais com infecção na proporção 5:1, parasita de célula. Aqui a gente pode avaliar que a expressão de IGF diminui da infecção. E a gente, próximas às perspectivas imediatas, são a padronização da infecção de macrófagos de medula óssea, que a gente vai dar início agora, e a continuação da padronização de extração de RNA e análise da expressão do RNA mensageiro de F1 por PCR em tempo real.